desta manhã se denomina vasos vazios, vasos cheios. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Pai amado, Deus bendito, havemos de falar, de anunciar, de pregar a Tua palavra, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. A terminologia evangélica ela é muito rica e muito criativa também, e nós temos várias expressões que são muito comuns a cada um de nós, e quando nós ouvimos alguém falando, nós já identificamos como sendo pessoas ou evangélicas ou de formação evangélica. Por exemplo, uma vez eu estava na rua, próximo a um local comercial, e uma pessoa falou assim: fala varão. Eu falei, é crente. Varão é uma expressão que só o nosso povo geralmente usa. Outra vez, uma pessoa falou assim, paz. Eu falei, opa, é crente. As pessoas falam bom dia, boa tarde, mas quando fala paz é muito nosso. E existem algumas expressões muito comuns a cada um de nós, mas uma me chamou muito a atenção. Uma certa vez eu estava passando de carro por Itaboraí, e ali eu vi uma faixa que ao mesmo tempo me impactou, e eu confesso aos irmãos que no meu interior eu ri um pouquinho, eu gargalhei até no meu interior. A faixa era o seguinte: terceiro encontro de vasos. Eu falei, terceiro encontro de vasos, e ali estava o endereço da igreja e tudo mais. Eu gargalhei porque uma pessoa que leia isso não vai entender nada. O que é encontro de vasos? Vai pensar que é uma promoção numa loja de material de construção, talvez, não sei, mas nós sabemos que é uma terminologia nossa, que é uma identificação nossa, de nós muitas vezes chamarmos outros de vasos. Agora, por que existe essa terminologia? O que gera essa terminologia? Afinal de contas, vaso é um receptáculo que recebe algo, não é verdade? Algo para, enfim, ser colocado ali, ser restrito àquele local. Então nós vamos falar sobre vasos, e eu convido a que você abra a sua Bíblia, para começarmos nesse texto inicial, o texto de Jeremias, capítulo de número 18, conhecido por todos. Eu gostaria de ler os versos de número 1 ao 6, lembrando os irmãos, a versão que temos usado, é a NAA, Nova Almeida Atualizada, e como se trata da leitura inicial, os irmãos que desejarem se colocar de pé, para que façamos então a mesma. Jeremias capítulo 18, os seus 6 primeiros versos, palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor: levante-se e desça até à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Podem tomar os seus assentos, podem se assentar. Esse texto ele é muito rico, e já pregamos exclusivamente sobre ele várias vezes, mas hoje eu quero tratar de alguns textos que abordam a respeito dos vasos. E esse vaso era um vaso que um oleiro estava fazendo na roda, aquela roda que ele coloca então, aquele barro, ele vai rodando com seus pés, e naquilo com as suas mãos ele vai colocando a forma, mas ele não fica agradado da forma final, e ele refaz aquele vaso. E Deus está falando: olha, vocês, casa de Israel, são assim nas minhas mãos. Eu estou refazendo algo. Refazer, recomeçar, reinício. A primeira expressão que nós aprendemos, que nós somos vasos nas mãos do oleiro, e Deus é o nosso oleiro, nós somos o barro em suas mãos, é que Deus que determina a nossa vida, Deus que rege a nossa vida, Deus que é soberano sobre as nossas vidas,
muitas vezes nos permite passar por situações difíceis, onde precisamos recomeçar. Esse recomeço nós vemos em vários personagens da Bíblia que tiveram que recomeçar um dia. Gênesis 9, Noé teve que recomeçar toda a sua vida já sendo idoso, através da construção de uma arca, coisa que ele nunca tinha feito, através da organização de animais, através de tantos detalhes, um recomeço na vida de Noé. Gênesis capítulo 12 fala de um recomeço na vida de Abraão, quando ele tem que sair daquela terra onde ele cresceu, a terra onde ele conhecia, e não só ele, mas toda a sua família, o seu grupo familiar, e sair do meio da parentela, de todos os demais parentes, para começar algo novo, ir numa nova terra que ele não conhecia. Dependência de Deus, nova fase na vida. Êxodo capítulo 3, nós vemos uma outra pessoa que entrou numa nova fase da vida, que foi Moisés. Esse homem não era novo, ele tinha 80 anos de idade. Quando nós celebramos 80 anos, nós vemos, poxa, já se passou tanto tempo, e muitos falam, eu entrei nos meus 80 anos, agora não vou fazer mais nada. As pessoas muitas vezes deixam de sonhar, não podem ser assim não. 80 anos, aproveite ao máximo a sua vida, sonhe, continue fazendo projetos, não desanime, porque muitas pessoas entram em depressão com certas idades. Não, a vida continua. É tempo de sonhar com 80, 81, 82, quantos anos Deus lhe der. E Moisés então estava ali descansando no deserto, cuidando de ovelhas, e nesse texto Deus se apresenta a ele e fala, olha, eu tenho uma missão para você. Você tem algo a recomeçar. Você vai até Faraó, você vai falar, deixa aí meu povo, você vai conduzir esse povo a uma terra que eu vou dar. A tua missão é essa. E ele então começa uma nova fase, um recomeço. Como Deus molda nossas vidas, como barros em suas mãos. Recomeço, por exemplo, nós vemos um outro exemplo na vida de Raabe, ali em Josué capítulo 6, essa mulher tinha a sua vida, tinha uma vida atípica, e Deus lhe dá uma nova oportunidade, mas nessa nova oportunidade é uma oportunidade que ela tinha que receber, que acolher, ao sair de uma cidade que ia ser destruída. Jericó ia ser derrubada, e ela então atende ao oferecimento que lhe é dado, e recomeça a sua vida, tempos de recomeços. O próprio apóstolo Pedro, depois de andar ao lado de Jesus, de ser um daqueles discípulos que todos conhecemos, todos falamos de Pedro, todos ouvimos as mensagens de Pedro, Pedro é eventualmente mencionado, mas depois que Jesus morre, Pedro desiste, Pedro volta a pescar, até que em João capítulo 21, Jesus volta a estar com Pedro, prepara aquela comida para Pedro e os demais discípulos que ali estavam pescando, e ele fala, olha, o tempo aqui não acabou não, tem que continuar, tanto é que Pedro volta, e logo depois em Atos capítulo 3, nós vemos aquele grande discurso com multidões se convertendo a Cristo. Pedro se torna um grande evangelista, se torna uma pessoa que agora não dependia mais da presença física de Jesus com quem ele andava, para demonstrar que era discípulo. Depois ele desanima, mas logo depois ele volta. Por quê? Porque é tempo de recomeço. Ruth capítulo 1 diz que aquela família, ela padeceu não apenas de fome na sua terra, mas Ruth fica viúva, recomeçar a vida, porque a vida inteira casada com um homem, e ela não fica apenas viúva, mas há uma viuvez coletiva, com seu sogro, com seu cunhado, com o cunhado, e ali então há luto, há dor, a perda, e muitos quando experimentam essa perda, do luto, da dor, eles desistem, eles não querem mais continuar sonhando, eles não querem mais continuar lutando, eles não querem mais sair do seu quarto, não querem fazer mais nada, mas com Ruth nós aprendemos, que luto é momento de choro, mas quando nós lemos ali em Deuteronômio capítulo 34, nós vemos que o luto de Israel durou 30 dias, por 30 dias Israel parou de marchar para a terra prometida, mas depois de 30 dias, Israel continuou marchando. Israel depois então, levantando o seu novo líder, Josué, ele vai conquistar a terra prometida. Os 30 dias de luto são importantes, de perda são importantes,
há tempo de chorar, e isso é bíblico, Eclesiastes capítulo 3, versículo 4, mas nós devemos entender que há tempo de parar, mas há tempo de caminhar, há tempo de nós refletirmos, mas há tempo de nós agirmos. Então esse termo de vasos, e esse vaso específico que o oleiro refaz na sua mão, naquela roda, nos aponta o tempo de que nós devemos entender que Deus está no controle de nossas vidas, Ele permite que coisas aconteçam, mas sempre que Ele permite que coisas aconteçam em nossas vidas, Ele visa que nós reflitamos, aprendamos e prossigamos, ou seja, que adentremos a um tempo de recomeço. Esse é o primeiro vaso, o vaso de Jeremias capítulo 18. Há um segundo vaso que nós lemos aqui, no texto de Marcos capítulo 14, no versículo de número 3, que é o vaso com perfume para louvor e adoração. Veja o que diz o texto. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco, um vaso feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, aquele vaso, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. A Bíblia diz que o óleo da unção do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 30, era preparado como obra de perfumista. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 27, que o perfume alegra o coração. Por que a Bíblia diz que o perfume alegra o coração? Porque quando você coloca perfume, demonstra que você então confia em você, que você quer o seu melhor, quer se apresentar bem, ou seja, você não desistiu de você, você cuida de você. O Senhor Jesus, a referência que Ele fala, porque a gente fala muito de amar o próximo, mas a instrução, o mandamento, a ordem, a diretriz é amar o próximo como a ti mesmo. Então a nossa referência de amar o próximo somos nós. A forma como nós devemos amar o próximo, não estou falando, não é contrário a isso, mas estou dizendo, devemos amar o próximo, devemos, mas qual é a referência? Nós mesmos, como nós nos amamos. Então nós devemos cuidar de nós devemos cuidar de nossa saúde, nós devemos cuidar de nossa vida espiritual, nós devemos olhar no espelho e aprender a nos amarmos, e mais, valorizar aquilo que nós somos. Podemos não ser como gostaríamos de ser. Alguns gostariam de ser mais altos, outros mais baixos, outros mais magros, outros menos magros, outros, cada um gostaria de ter uma voz melhor, uma voz mais fina, uma voz mais grossa. Não importa. O que importa é que Deus te fez assim. Você herdou uma carga genética dos seus pais, dos seus antepassados. Você tem aquela questão fenótipa em você, você herdou questões, mas Deus colocou em você, e o mais importante, o espírito. O corpo é apenas o que envolve o teu espírito. E o teu espírito tem que estar forte. E você tem que se olhar ao espelho e aprender a se amar, se valorizar, a dizer, olha, eu vou conseguir, posso ter limites, mas eu vou ultrapassar meus limites. Não estou falando de confissão positiva, não. Eu estou falando do que a Bíblia ensina a respeito. Devemos nos valorizar. E aí, quando a gente vê que o perfume alegra a alma, o coração, a nossa vida, é que nós devemos cuidar de nós, valorizarmos ainda mais nós. Esse texto diz que nós, inclusive, por exemplo, 2 aos Coríntios capítulo 2, diz que nós somos o perfume de Cristo. Olha que termo bonito, e a gente falando desse vaso que contém perfume, que perfume é esse? Quando essa mulher quebra aquele vaso de alabastro, o vaso fica quebrado, mas o mais importante que aquele vaso era o perfume, porque o perfume que dava cheiro. O vaso sem perfume não tinha sentido. O que dá sentido é o que nós temos dentro do vaso. O que tem sentido é o nosso espírito. Nosso corpo é importante, e claro que é. Tudo, nós temos que cuidar de nós. Agora, tudo isso parte do nosso coração. Tudo parte do que está dentro de nós.
O que contamina o homem não é o que entra por ele, é o que sai dele, é o que sai da sua boca. Isso contamina o homem. Não foi isso que o Senhor Jesus falou? Então, nesse texto, o perfume, quando o vaso é quebrado, exala todo o ambiente, é percebido por todo. Nós somos o perfume de Cristo, tanto para os não salvos como para os salvos, ou seja, todos devem notar esse aroma em nossas vidas. E nós aprendemos com esse vaso, que é o vaso da adoração. Jesus é adorado desde o seu nascimento. Os magos que vêm do Oriente, Lucas capítulo 2, vêm e adoram Jesus. Os discípulos, Mateus capítulo 14, adoram Jesus. A mulher cananeia, Mateus capítulo 15, adora Jesus. O leproso curado, Mateus capítulo 8, adora Jesus. O chefe da sinagoga, Mateus capítulo 9, adora Jesus. Hebreus capítulo 1 diz que os anjos adoram Jesus. Apocalipse capítulo 5 diz que toda a humanidade vai adorar um dia Jesus. Agora, como nós devemos adorar? A Bíblia diz que Deus procura 3 tipos de pessoas na terra. A Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra, Salmo 101. A Bíblia diz que Deus procura, Ezequiel 22, os que tapam as brechas. Mas o Senhor Jesus diz em João capítulo 4, que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito. Olha, dentro do vaso, dentro do corpo, em espírito e em verdade, não é da boca para fora, é em espírito. Por isso que no louvor, o dirigente de louvor sempre fala, olha, adora a Deus em espírito, adora a Deus do teu coração, não apenas com a sua boca. É o que nós falamos sempre para os músicos, os cantores, olha, vocês têm os seus talentos, vocês oferecem, mas que isso saia do coração. Esqueça tudo, adora a Cristo. Isso é fundamental. O outro vaso que nós temos, então nós temos o primeiro vaso de Jeremias, capítulo de número 18. Nós temos o segundo vaso de Marcos, capítulo de número 14. O terceiro vaso se encontra em Isaías, no seu último capítulo, 66, nos versos 20 a 21. Assim diz a palavra de Deus: de todas essas nações, eles trarão todos os irmãos de vocês como uma oferta ao Senhor. Virão sobre cavalos, em carros, em liteiras e sobre mulas e camelos, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de cereais, em vasos o quê? Puros à casa do Senhor. Também deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Esse texto está falando da forma de entregar ofertas em vasos puros. A forma de entregar a oferta, Deus notava. Assim como Jesus notou o coração daquela viúva que só tinha 2 moedinhas, mas entregou o seu melhor, enquanto alguns pegavam do seu saquetel, alguma sobra entregavam. Jesus notava a qualidade da entrega. Deus notou a qualidade da entrega em Gênesis capítulo 4, quando ele se agrada da oferta de Abel e não se agrada da oferta de Caim. Deus nota, Deus ama a quem dá com alegria, e o contexto são ofertas. Não é isso que o apóstolo Paulo diz quando escreve aos Coríntios? Então Deus está falando o seguinte, olha, quando os filhos de Israel trazem suas ofertas em cereais em vasos puros, não é um vaso que já foi usado, não é um vaso sujo, é um vaso puro, consagrado. Há coisas que Deus requer pureza. Aquele contexto do Salmo 24, sobre quem vai subir ao monte do Senhor. O Salmo 24 diz, olha, vai subir quem tiver o coração puro. É por isso que no Salmo 51, Davi ele escreve, Deus, cria em mim um coração puro. A palavra de Deus é pura. Esse mesmo Isaías que nós estamos lendo, ele reconhece que não tem lábios puros. Os seus lábios são impuros, são imundos, são sujos. Mas aí vem um anjo, um serafim, pega com atenaz uma brasa do altar, coloca nos seus lábios e purifica os seus lábios. Por quê? Porque Deus purifica o nosso coração. A lição da Escola Bíblica Dominical de hoje tratou sobre isso, não é verdade? Falou sobre isso. 1 Coríntios capítulo 6 diz
que nós somos assolados pela impureza, todos nós, mas nós devemos fugir dela. Colossenses fala sobre isso, fazermos morrer essa natureza. Mas como? Filipenses 4:8 traz a resposta. O que for puro nós devemos pensar. Devemos pensar o que foi falado aqui no momento do ofertório há pouco. Nós devemos produzir algumas ações. Como a psicologia explica, que depois de um tempo o amor tem que ser provocado. O amor tem que ser desenvolvido, trabalhado, para não cessar. É como uma máquina. No início, aquelas máquinas que você compra, elas estão novas, você desembrulha, você tira, coloca ali e começa a funcionar. Mas com o tempo você tem que fazer uma revisão. Se você não cuidar dela, ela não funciona mais. Então você tem que colocar o azeite nela, você tem que colocar a graxa nela, você tem que apertar os parafusos de vez em quando, e a máquina não deixa de funcionar. Você tem que provocar isso, você tem que gerar isso. E é o que diz o texto da pureza. Nós devemos gerar isso. Por isso, que dos muitos benefícios de congregar uma igreja, um dos muitos benefícios é essa pureza. Porque a Bíblia diz, em 1 João capítulo 1, versículo 7, se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos, o quê? Purifica de todo o pecado. Purificar. Então, ainda que tenhamos impureza, é importante estarmos congregados. Por quê? Porque somos incentivados uns aos outros, animados uns aos outros, alimentados uns aos outros, alicerçados uns aos outros. A pregação da palavra, a participação na escola bíblica dominical, as atividades ministeriais, todos influenciando positivamente a todos. E aí nós conseguimos então aprender a oferecer a Deus as nossas ofertas. Eu não digo apenas a pecuniária, eu não digo apenas a monetária, eu digo oferecer a Deus o tudo, o nosso canto, o nosso louvor, a nossa vida, tudo num vaso puro. Tudo apresentando a Deus num vaso puro. Há um outro tipo de vaso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é o que se encontra em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: ora, numa casa não há apenas utensílios ou vasos de ouro e de prata, há também vasos de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, porém, se alguém se purificar destes erros, será utensílio, será vaso para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda a boa obra. Devemos, amados irmãos, ser vasos de honra, não vasos de desonra. O vaso de honra, ele é útil para toda boa obra. Ele é útil. Vasos limpos, vasos que você tira a poeira, vasos que estão tampados e na hora de colocarmos alguma coisa dentro, destampados, e a gente cuida daquele vaso, vasos para a honra. A Bíblia diz que nós devemos ser pessoas que praticam o princípio da honra. Nós devemos, por exemplo, Êxodo capítulo número 20, honrar os nossos pais. Levítico capítulo 19, a Bíblia nos ensina a nós honrarmos os idosos. Você não pode tratar um idoso asperamente. Você não pode deixar de sempre priorizar um idoso quando ele estiver perto de você. Ainda que você esteja cansado numa condução, se tiver um idoso próximo, você tem que oferecer a ele, é bíblico, Levítico 19. Você tem que tratar os idosos com respeito, é o bíblico, porque é o princípio da honra que volta até nós. Um princípio que é muito desconsiderado por muito cristão, é o princípio de honrar os patrões. Provérbios capítulo 27, o que cuida bem do seu patrão, ele vai receber em troca honra, Deus vai honrar. Mas o que nós fazemos dos nossos chefes? O que nós aprendemos? O que o homem natural, o homem carnal faz?
reclama sempre do chefe, sempre reclama dele. Nós devemos orar por nossos chefes e honrá-los, ainda que dizem, você é uma pessoa interesseira. Não é isso, é um princípio bíblico. Honrar pais, honrar idosos, honrar patrões. Devemos honrar o matrimônio, Hebreus capítulo 13. Devemos honrar as viúvas, 1 Timóteo capítulo 5, o texto até diz, viúvas verdadeiramente viúvas. A Bíblia fala então do princípio da honra, que nós devemos sempre trabalhar a honra a todos. Agora, nós devemos entender o princípio da honra às autoridades. 1 Pedro capítulo 2, a Bíblia diz assim, pratiquem a honra para com todos, amai os irmãos. A Bíblia fala, os irmãos nós devemos amar, temei a Deus, e ele finaliza, e honrai o rei. Meus irmãos, o que mais me impressiona é que quem escreveu esse texto foi Pedro. E que época? Quem era o rei daquela época? Quem era o imperador daquela época? Ninguém menos do que Nero. Ele fala, honrem a Nero. Como um cristão podia honrar o inimigo deles? É um princípio muito forte, o princípio da honra. Então nós devemos ser vasos de honra, porque quando nós somos vasos de honra, Deus nos denomina como pessoas úteis à sua obra. Um outro tipo de vaso que nós devemos ser, esse que se encontra em Atos capítulo de número 9, no verso de número 15. O texto assim diz, mas o Senhor disse a Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento, um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo, olha que coisa interessante, que frase interessante, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Quanto deve sofrer pelo meu nome. O Senhor Jesus já profetizara em João capítulo 16, que no mundo passaríamos por tribulações, perseguições, dificuldades, aflições. Jesus nos profetizou sobre isso. Nós sabemos muito bem disso. Atos capítulo 14 diz que através do sofrimento, dos sofrimentos que vamos passar, eles são importantes para que nós adentremos ao reino de Deus. Não pense que venha para Jesus e pare de sofrer em tudo. Não, isso não é bíblico. Venha para Jesus e pare de ser escravo do diabo. Sim. Venha para Jesus e pare de sofrer como um escravo do diabo. Sim. Agora, Deus permite, como Jó, usar até o diabo. Mas estamos no controle de Deus, pertencemos a Deus, e o diabo não toca 1 centímetro de nossa vida, sem que Deus tenha um propósito específico. Olha, toca nisso, mas não toca naquilo, e o diabo é obrigado a se submeter. Nós sofremos, Jesus sofreu, os discípulos sofreram. 1 Pedro capítulo 2, a Bíblia é muito clara a respeito. Ele fala sobre a importância de nós passarmos por essas tribulações. Nós lemos agora Atos 9. Olha, Ananias, eu vou mostrar para Paulo, ele vai ser curado, ele vai começar a enxergar, mas que importa, quanto importa ele sofrer pelo meu nome. Por quê? Porque quando nós vivemos em nome de Jesus, quando nós anunciamos que somos servos de Cristo, quando nós demonstramos caráter cristão, nós vamos ser perseguidos. Por isso que a Bíblia diz em Marcos capítulo 13, e sereis odiados por causa do meu nome. Então, se você quer ser aquela pessoa política no sentido de agradar a todos, você não vai agradar a Deus. Por quê? Porque a palavra do Evangelho, ela confronta o erro, confronta a injustiça, confronta o pecado. Agora, sabemos de duas coisas. Uma delas, segundo aos Coríntios capítulo de número 4, nosso sofrimento é passageiro, é temporário. E a segunda coisa, Êxodo capítulo 3, Deus conhece o nosso sofrimento. Ele não está impassível ao nosso sofrimento.
Então, essa fase vai passar. Mas somos pessoas que lidamos com desertos constantes. Fases passam, novas fases chegam, mas uma coisa nós sabemos, que ainda que estejamos no vale da sombra e da morte, nós não tememos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Há um outro tipo de vaso que eu gostaria de compartilhar. É o que nós lemos esse texto de 1 Samuel, capítulo número 10, versículos 1 e o versículo 1 e versículo número 6. Assim a palavra de Deus diz: Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. Aquele vaso tinha azeite. Nós vemos o azeite colocado em vários lugares. Azeite colocado numa pedra, por exemplo. A pessoa consagrar um local físico, uma pedra. Gênesis capítulo 28, Betel. A Bíblia diz que Jacó pega aquela pedra que lhe foi feita de travesseiro, e sobre ela ele ergue uma coluna e derrama azeite sobre aquela coluna. Locais consagrados ao Senhor. Nós temos, por exemplo, Levítico capítulo 4, derramava-se azeite no sacerdote sobre a sua cabeça, sobre os seus pés. Olha que coisa interessante, quando nós lemos ali aquela mulher de Marcos 4, quando derrama azeite nos pés, reconhecimento do sacerdócio de Cristo, mas derramava sobre os pés do sacerdote, nas mãos do sacerdote e nas orelhas do sacerdote. Porque nas orelhas que derramava o azeite, consagrando as orelhas? Porque nem tudo nós devemos ouvir. Há coisas que nós devemos desviar o nosso olhar, e há coisas que nós devemos desviar o nosso falar e nosso ouvir. Tem pessoas que você precisa dar um tempo. Eu vou dizer assim, usar uma expressão atual, se os irmãos me permitem, bloquear. Porque só te fazem mal, te afastam de Deus, você não sabe, são usadas por Deus para te afastar. Você tem que confrontar, tem que ir, mas há momentos que você precisa sair, se isolar, ir para o teu retiro, ou seja, bloquear a pessoa. Agora eu não atendo ninguém. Tem pessoas que é modo avião. Por isso que o sacerdote naquela época colocava azeite sobre a sua orelha. Levítico 4. E no Salmo 133, que o azeite descia pela barba de Arão. Ou seja, a barba, o que ela representa? Maturidade, experiência. Então isso é aplicado a homens e a mulheres. O azeite na barba representa que quanto mais tempo nós temos de vivência, mais maduros temos que ser. Não foi isso que foi pregado domingo passado aqui? Olha, pelo tempo decorrido, vocês tinham que estar comendo alimento sólido, mas vocês ainda precisam de leite, vocês não cresceram ainda. Nós devemos crescer no conhecimento de Deus, da vontade de Deus, Colossenses 1, crescer. Mas a Bíblia fala então do azeite na barba. O azeite deve estar, por exemplo, em Mateus capítulo 25, naquelas 10 lamparinas, daquelas 10 virgens da parábola de Jesus. Mas o azeite é colocado na lamparina e tem que ser reposto sempre para que a chama não apague. Não adianta você ser uma pessoa prometida em casamento com a noiva do Cordeiro, como foi mencionado aqui no louvor. A igreja é a noiva de Cristo. Um dia havemos de celebrar as bodas do Cordeiro, como a Bíblia diz em Apocalipse. Mas nós somos a noiva de Cristo. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Um dia o casamento se concretizará com festa. Agora, até lá temos as prometidas. E Jesus fala de 10 mulheres prometidas em casamento. Mas 5 não guardaram o seu azeite, a sua chama se apagou. Então não adianta você ser prometido em casamento
Não adianta você ter a promessa de ir para a terra prometida se você vai morrer no deserto. Como daquela geração, todos adultos, com exceção de Josué e Calebe, todos padeceram ali e tinham a promessa. Então, meus amados irmãos, nós devemos entender que o azeite não pode parar, não pode cessar, não pode acabar em nossos vasos. E por fim, o último vaso que eu gostaria de mencionar nesta manhã são os 7 primeiros versículos de 2 Samuel, capítulo número 4, 2 Reis, capítulo número 4, de 1 a 7. E o texto assim diz: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, chamou Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: esta sua serva, não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela os enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus e disse: vá. E ele disse: vá, vende o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. O profeta, ele falou: pega o máximo de vasilhas que você puder. Agora pega vasilhas vazias, vasos vazios, jarras vazias, garrafas vazias. Você pega esses vasos vazios. Por quê? Porque o milagre que Deus vai fazer, Deus é especializado em encher coisas vazias. Deus quer que nós sejamos cheios do máximo que existe, que é a presença do seu Espírito Santo. Cheios do seu Espírito. Mas como se nós somos cheios de nós mesmos? Como Ele vai reinar em nossa vida, se nós reinamos em nossa vida? Se nós não damos espaço para Ele. Ele fala: pega o máximo, e ali, à medida que as vazias iam chegando vazias, aquelas vasilhas iam ficando cheias e cheias e cheias. Mas quando ela falou: filho, traz mais uma que precisamos mais uma, mãe, acabaram as vasilhas. Então acabou o azeite multiplicado. A partir do momento que nós nos encontramos achando-nos cheios, então não há o que preencher mais. A partir do momento que nós achamos que já estamos sãos, então não precisamos mais de médico nem medicamento. Mas Jesus falou que Ele veio para os que são enfermos, porque os que são saudáveis, eles entendem que não precisam de cura. Nós devemos em todo momento orar ao Senhor, dizendo: Senhor, enche a minha vida. Por isso nós cantamos essa canção: Espírito, enche a minha vida. Mas eu sou pastor da igreja, mas eu sou evangelista da igreja, mas eu sou professor de escola dominical há 50 anos na igreja, mas eu conheço a Bíblia de cor e salteado, mas eu toco no louvor. Não importa, que sempre você entenda que o seu espírito há de ser preenchido por mais de Deus, porque o Espírito de Deus é uma fonte inesgotável, ele não se esgota. Então que você todo momento possa dizer: Espírito, enche a minha vida. Eu convido a você a ficar de pé nesse momento. Eu convido a que você nesse momento, ao ficar de pé, feche os seus olhos e comece a orar ao Senhor, pedindo para Deus te encher mais e mais.